Eu me chamo Denise Maciel, sou psicóloga e nesse vídeo eu vou te contar por que a psicologia transpessoal mudou a minha vida. No vídeo anterior eu expliquei o que é essa abordagem. Se você tiver interesse, você pode ver aqui no canal o que é a psicologia transpessoal. Mas para eu te contar o porquê que essa abordagem da psicologia mudou tanto a minha vida, eu preciso te contar um pouco sobre a minha vida. Então, bem resumidamente, né, eu vou contar um pouco sobre dois fatos que marcaram muito a minha vida e que eu acredito que tem muita relação com a minha escolha por trabalhar nessa abordagem transpessoal. Desde criança, a minha mãe sempre foi muito religiosa, ela me educou com base na doutrina espírita kardecista. Esse vídeo não é sobre religião e a psicologia transpessoal não tem nada a ver com o espiritismo, mas eu quero trazer essa situação para explicar por que isso fez tanta diferença, né? Essa visão de que a vida vai além do corpo, que a minha mãe sempre me trouxe, de que a gente tem uma vida além da matéria, que nós somos seres em evolução, essa visão norteou tudo na minha vida. A serenidade com que a minha mãe resolvia os problemas, a calma com que ela me acolhia e aquela confiança na espiritualidade maior fez com que eu tivesse muita fé, né? Eu pudesse me apoiar muito mesmo no sagrado, né? Então esse é um fato, né? Essa educação com uma visão além da matéria. O segundo fato muito marcante foi o fato do meu irmão mais velho ter se envolvido com drogas. Eu devia ter uns 5, 7 anos e naquele momento desse envolvimento com drogas, ele passou por um estado alterado de consciência. O estado alterado de consciência é um momento onde a pessoa sai de si e ela tem uma certa abertura para algo maior, né? A psicologia transpessoal estuda esses estados alterados de consciência. Quando meu irmão passou por essa situação, ele na época, né, foi considerado um desequilíbrio, né, uma patologia. Ele recebeu um diagnóstico de um psiquiatra do qual ele nunca concordou. Ele fazia uma leitura do processo do qual ele havia passado e os médicos e as pessoas aos quais os meus pais e ele procurou fazia outra noção. Então ele foi buscar respostas, né? E ele encontrou na biografia que ele procurou em Joana de Ângeles, uma autora espírita, esse termo transpessoal. E ele começou a estudar sobre isso e lá ele encontrou a resposta que ele estava procurando, que na verdade o que ele tinha tido era um estado alterado de consciência, uma crise que mudou a vida dele inteira. Então esses são os dois fatos que para mim tem tudo a ver com a abordagem que eu sigo hoje. Quando eu ingressei em psicologia, eu comecei a fazer faculdade, esse irmão meu falou: Denise, quando você for escolher a abordagem que você quer usar, escolha transpessoal. Naquele momento eu não tinha nem dimensão do que ele estava me falando, nem fazia ideia. Então, passou a faculdade, eu nem entendia tanto, né? Passaram 5 anos da faculdade e eu não escutei nada a respeito dessa abordagem. O tempo foi passando, eu me formei. Apesar de ser apaixonada pela clínica, por questões práticas, eu me enveredei para a área da psicologia organizacional, trabalhando como consultora de empresas. Mas eu nunca perdi o olhar clínico, mesmo trabalhando ali com pessoas na área das empresas, com resultado, eu sempre tive essa sensibilidade muito forte, esse desejo de ver além das aparências, né? Eu até considero que esse foi um dos meus diferenciais. À medida que eu fui trabalhando, eu fui me aperfeiçoando, eu fiz um curso de coach, um curso de PNL, Programação Neurolinguística, ferramentas fantásticas que me ajudaram muito a desenvolver, mas sempre faltava alguma coisa. Eu nem tinha noção do que faltava, confesso, né? Mas se passaram 10 anos eu trabalhando em empresas,
ganhando meu dinheiro, mas me faltava algo, né? O que eu gostava mesmo era de trabalhar ali quando eu estava com um cliente de coach, ajudando ele a transformar a vida dele, era aquilo que fazia meu coração vibrar, mas faltava algo, né? E como as coincidências da vida, né? Eu já estava há tanto tempo trabalhando na dureza, na frieza dos resultados, né? Eu um dia, por acaso, ou não acaso, né? Eu encontrei uma propaganda falando de um curso de especialização em psicoterapia transpessoal. Gente, naquela hora foi um clique, né? Eu me lembrei exatamente do meu irmão lá no início falando. Eu olhei pra mim e falei, poxa, é a hora de iniciar minha mudança. Naquele momento, eu não tinha dimensão nenhuma sobre o quanto eu estava distante da minha essência, de quem eu realmente sou. E à medida que eu fui fazendo o curso de psicoterapia transpessoal, a cada encontro eu fui me transformando. Depois eu vou selecionar algumas fotos e vou colocar aqui eu no primeiro momento do curso e eu no final. Eu mudei por completo. É como se a cada técnica, porque o curso de psicoterapia transpessoal ele é vivencial. O que é isso, né? Não se forma um psicoterapeuta transpessoal sem ele ter vivenciado aquelas técnicas as quais ele vai usar com o seu cliente. Então, foi como se a cada encontro da pós eu estivesse tirando uma capa que eu tinha colocado ao longo dos anos na minha vida, em mim, no meu corpo. Então, era tudo diferente, né? Eu estava acostumada com o requinte das empresas, com a técnica, com os coffee breaks, né? E lá na aula da pós eu tinha que sentar no chão, tinha que vestir roupa confortável, tinha muito contato físico e eu era super dura, não me toque, né? Então eu fui aprendendo a intensidade do contato com o corpo, com o outro, à medida que eu fui trabalhando ali, né? Até a forma de me vestir, de usar meu cabelo, foi mudando tudo, a forma de me comportar, a forma de me ver. Então, todas aquelas técnicas me colocou realmente de encontro a quem eu sou, ao poder de ser quem eu sou, né? Naquele momento eu consegui cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo, tomar decisões importantíssimas. No meio de toda essa mudança, eu estava fazendo psicoterapia nessa abordagem como psicóloga na época, e até então eu nem entendia a dimensão da transpessoal, mas ela me sustentou tanto nas minhas mudanças, o olhar dela, a forma dela, o jeito como ela conduziu o meu processo de mudança, fez com que eu conseguisse, com que eu vencesse as minhas barreiras, e por isso que eu sou tão apaixonada nessa abordagem, porque ela é muito ampla, ela consegue realmente enxergar o ser humano na grandeza que ele é. Então, é por isso, né, que a abordagem da psicologia transpessoal que mudou a minha vida. Mudou a minha vida porque me trouxe de volta a essência daquilo que eu acredito, né? Então, hoje eu me vejo aqui como uma curadora ferida, né? Porque eu curei algumas das minhas feridas, mas ainda existem várias, porque a gente não para, né? Mas, através do entendimento de quem eu sou, do que eu passava, do que eu sentia, que eu pude realmente entender, né, qual é a minha missão, né? Então eu transcendi, né, nos níveis de consciência que eu expliquei no vídeo anterior, naquela visão fechada em mim, só nos relacionamentos, para um nível transpessoal, onde hoje eu me entendo como uma pessoa que tem uma missão e um propósito de vida. Então, eu agradeço se você está assistindo esse vídeo, talvez não seja por acaso, talvez seja o momento de iniciar seu processo de transformação também, né, de buscar a sua própria essência e de também encontrar seu propósito de vida. Muito obrigada por enquanto. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários e curte e compartilha para dar uma força, ok? Obrigada!